companheira Bia Bramides, professora da PUC e diretora da Associação dos Professores da PUC São Paulo, que está sendo processada pela reitora Ana Sintra. O processo alega indisciplina, insubordinação e incitação aos alunos. Por que você está sendo processada? Bom, então, boa tarde para vocês, a Causa Operária. Para nós é muito importante estar conversando com vocês nesse momento. E, efetivamente, eu recebi na sexta-feira da semana passada, em minha casa, por SEDEX, a instauração de um processo administrativo. Quando, efetivamente, tem uma etapa anterior, que seria uma sindicância, mas diretamente veio como um processo administrativo. E as alegações desse processo dizem respeito a alguns pontos genéricos, abstratos, não é? Em relação à insubordinação, a incitar alunos, etc., na universidade. Então, o que eu tenho a dizer é que, em primeiro lugar, estive na reunião do Conselho Universitário por deliberação da Assembleia dos Professores que ocorreu no dia anterior, no dia 26. Pelo período da manhã, os alunos já haviam discutido, não é? No sentido de estarem presentes nesse Conselho Universitário, reivindicando como pauta, não é, algo que está suspenso ainda na universidade, que é em relação à lista tríplice, porque vocês sabem que, historicamente, desde os anos 80, a PUC São Paulo foi a primeira universidade a ter eleição direta para cargo de reitor, no caso, na época, reitora, dona Nadir Gouveia Kfouri. E, desde então, o cardeal sempre nomeou aquele ou aquela mais votado pela comunidade. Então, foi garantida a democracia, a soberania da universidade. É pela primeira vez que a terceira e última colocada é indicada pelo cardeal. Isso ocorreu no dia 13 de novembro de 2012. A partir do momento que esta medida foi tomada, iniciou-se na PUC de São Paulo, num primeiro momento com o protagonismo dos estudantes do movimento estudantil, um amplo movimento político de fora Ana Sintra. Em que direção? Para garantir a autonomia e a democracia universitária, para garantir a soberania das urnas, para garantir que o primeiro colocado, que foi o escolhido pela comunidade, empossasse. Então essas são as origens do... E essas são as origens desse movimento. No dia a seguir, imediatamente após essa informação, os alunos entraram em greve, no movimento grevista. A PROPUC, a Associação dos Professores, da qual sou diretora, no momento, na atual gestão, vice-presidente, mas já estou algumas gestões na direção da entidade, junto com outros companheiros, e um dos pontos da nossa gestão, das nossas gestões, que tem uma continuidade, é a defesa da autonomia e democracia universitária. Fizemos uma assembleia e os professores também deliberaram, aderiram à greve. Então vivemos o período de novembro a dezembro, até 13 de dezembro, um movimento forte, democrático, amplo, da comunidade, professores, estudantes e funcionários, em defesa de que o candidato que foi o mais votado assumisse a direção. E o cardeal não voltou atrás e ela assumiu. Paralelamente a isso, no Conselho Universitário, o Centro Acadêmico de Direito e de Relações Internacionais e a Associação dos Funcionários da PUC entrou com uma liminar junto ao Consum no sentido de um instrumento onde o Consum, que é o Conselho Universitário, deslegitimasse a lista tríplice encaminhada para o cardeal, posto que, por ocasião de um debate promovido pelos estudantes no Tucarena, no processo eleitoral, ela publicamente assinou um documento dizendo que, se não fosse a mais votada, não assumiria. Portanto, passa por cima da sua própria palavra pública. Houve uma intervenção jurídica no sentido de suspender todos os atos dessa reitora imposta pelo cardeal. Mas, no período de férias forenses, um plantão que lá estava, a Fundação São Paulo, entrou com um recurso e se sustou
esta medida que impedia que ela exercesse a função de reitora, né? Tanto que nós falamos a reitora em exercício, mas o próprio Conselho Universitário, que é o órgão de deliberação acadêmica dessa universidade, fez um novo Conselho Universitário para o encaminhamento desta questão. Ela foi convidada a comparecer, não compareceu, e ainda há uma pauta da qual ela não cumpriu. Efetivamente, há então uma crise hoje, fruto deste processo. Obviamente, é uma crise que não se inicia hoje, porque desde 2006, com a intervenção da Igreja na PUC, que quebra com a autonomia universitária, entendamos também a autonomia relativa, porque nem os estudantes, nem os professores e nem os funcionários têm uma votação, né? Essa já seria toda uma outra discussão na universidade, mas começou um processo duro, repressor nessa universidade, com a demissão de quase 1.000 trabalhadores, entre funcionários e professores. Então, essa crise inicia lá e ela se aprofunda, ela se esgarça e ela, nesse último período. Posto isto, não é, agora nós não estamos em greve, mas o movimento político pela democracia e por eleições diretas em todos os níveis foi reafirmado pela Assembleia de Professores, inclusive um novo processo eleitoral para a reitoria, assim como pela Assembleia de Professores. Então, neste dia que ocorreria o Conselho Universitário, né, lá estivemos, e os estudantes, respaldados por essa questão, e os estudantes, pela própria entidade, e os estudantes lá, e eu, como professor, estávamos nesse local. A reitora não compareceu, o conselho não ocorreu e esta pauta ainda está em pendência. Terminado, ou seja, em não ocorrendo o conselho universitário, os estudantes me solicitaram para dar uma aula pública, como nós todos demos aula pública durante esse tempo todo. Eu comecei a minha fala, não vou repetir para vocês a aula pública, só os eixos centrais, dizendo que a aula pública deveria ser algo na cultura, não só na cultura da greve, no momento da cultura da greve, das lições que tivemos da greve, mas como uma medida frequente, permanente na nossa universidade. E que alunos, funcionários, professores, trabalhadores, quilombolas, indígenas, sem teto, sem terra, deveriam participar desse processo de aula pública, que essa é uma verdadeira escola do ponto de vista da formação. E então recuperei também nesse dia a trajetória histórica da PUC, a luta no período quando Erasmo Dias invadiu com a polícia, não é? Quando os intelectuais que foram perseguidos, exilados pela ditadura, que foram incorporados pela então reitora, como Paulo Freire, Otaviani, Maurício Latenberg, etc, etc. E que esse momento que estávamos vivendo, a PUC, o coletivo, temos que recuperar esses elementos centrais do que significa uma formação acadêmica e universitária, né? Então foi o que aconteceu. Depois disso, hoje teria uma audiência, mas os advogados que estão nos acompanhando, né, solicitaram o vídeo por completo daquele dia, para que a gente possa de fato recuperar os fatos. Então, eu não teve a oitiva hoje e nós estamos aguardando, possivelmente será a semana que vem, serei ouvida, né? Você acha que os processos são resultado desta luta? Olha, a avaliação que a gente faz é que, efetivamente, se houvesse democracia e autonomia nessa universidade, esses processos sequer caberiam, porque as cláusulas que ali estão contidas, efetivamente, vão na direção oposta, inclusive, da Constituição Federal. Sabemos também que hoje sou eu, poderia ter sido uma outra pessoa. Isso significa um ataque à nossa organização, ao movimento, a nossa organização coletiva, a nossa entidade, que é a Associação de Professores, que tem tido uma linha de compromisso e de combate. Então, hoje nós lutamos pela nulidade desse processo,
né? Porque ele significa, em nome de um processo administrativo, não só uma retaliação, mas efetivamente uma medida coercitiva e política em relação àquilo que historicamente construímos nessa universidade. Você faz relação desses processos na PUC com de outras universidades, como por exemplo USP, Unifesp? Olha, não precisamos ir longe. Nós temos hoje situação de 72 sindicatos na USP, entre funcionários e professores. A situação da USP também, Roda chamou a polícia por ocasião da luta dos estudantes e trabalhadores lá, não é? Nós temos a situação de segundo, de terceiros indicados em outros campos da USP. Nós temos hoje uma situação que a gente costuma dizer de judicialização das próprias lutas. Ou seja, se a gente tinha no período Vargas, nas ditaduras mais ferrenhas, a criminalização direta, hoje vem escamoteada, camuflada com a judicialização. O que isso significa? Que eles se utilizam, né, dos meios mais retrógrados, como da CLT, do período de Vargas, e em nome do Estado de Direito, punir, judicializar, culpar, sancionar e demitir. Então, veja, por isso que a nossa luta pela democratização não é só no período da luta contra a ditadura militar, mas de como um Estado de Direito se utiliza dos mesmos mecanismos de repressão e de criminalização. Hoje nós temos no Brasil, eu iria mais, ali em questão da universidade, Ricardo Antunes está sendo processado pela Proifes, que é uma entidade governista, chapa branca, para atacar o Antissindicato Nacional como representação coletiva dos trabalhadores que entraram em greve o ano passado. E quando no Roda Viva ele faz essa declaração na televisão, Proifes entra agora com um processo. Ou seja, nós estamos lutando por aquilo que lutamos, que é o mais elementar, é a luta pela liberdade de manifestação e expressão. Ou seja, aquilo que já deveria ter sido superado do ponto de vista de avanço da consciência social. Nós temos que retomar a luta pela democracia, pela autonomia, pela liberdade de expressão e manifestação. E se formos além das universidades, hoje há 500 mil processos de trabalhadores dos movimentos sociais. Quando não são assassinados, mortos, assassinados, reprimidos, expulsos das suas terras, estão com processos de judicialização que os leva à criminalização. Então nós não podemos pensar num professor, numa associação, numa universidade. Há situações específicas, sim, neste momento, singulares, de como esta professora, no caso sou eu, foi atingida, mas não é um caso isolado. Porque eu estando atingida, estão sendo atingidos os alunos, os professores, os funcionários, a associação dos professores e todos os lutadores deste país que lutam contra a exploração, contra qualquer forma de opressão e por uma sociedade emancipada. Neste caso, a unidade desses movimentos poderiam barrar essa ofensiva contra as liberdades democráticas? Eu penso que nós sempre lutamos por uma unidade na ação dos movimentos, porque é parte desse processo. Tanto que já temos marcado, e queremos convidá-los, uma reunião para o dia 1º aqui na APROPUC, para fazermos um grande ato. De um lado, em relação às medidas coercitivas que ocorrem na PUC São Paulo hoje, que são todos esses atos, como um recente ato que a reitora lançou, o ato do dia 13, que era um ato que, na realidade, fazia com que nós não pudéssemos ter nenhuma manifestação e nenhuma expressão. Então vamos ter agora esse ato interno, mas queremos também organizar um grande ato com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com os sindicatos, com todos aqueles que estão sendo reprimidos, para, enfim, ter uma unidade de luta, de ação coletiva nesse processo. Hoje a gente assistiu várias manifestações. Como você viu o apoio de fora e de dentro da universidade? Muito positivo, porque hoje nós já temos apoio
Nós temos os apoios tanto do movimento estudantil, dos professores, dos estudantes. Internamente temos o apoio do Conselho da Faculdade de Serviço Social, que solicitou a revogação imediata deste ato. Temos o apoio do Conselho Federal de Serviço Social, que se baseia na Lei de Regulamentação da Profissão, do Conselho de Ética, onde todas as nossas ações, eu posso até te encaminhar depois uma cláusula, vai mostrando que todas essas ações estão vinculadas ao nosso compromisso ético, com quem é o nosso compromisso político, o nosso compromisso ético. Outras faculdades, o curso de jornalismo, a psicologia social também com muitas mobilizações, e no plano externo, movimentos sociais, Tribunal Popular, movimento que está organizando o 1º de Maio unificado, no campo de lutas, vários coletivos, não quero nem citar, porque eu poderia citar alguns, não citar outros, mas estão no nosso jornal, e que estão nesse apoio que a gente entende que é fundamental, porque a causa é uma só. Você gostaria de fazer uma declaração final? A declaração final é de que a luta é fundamental na história dos homens, no presente, recuperando as lições do passado e tendo como perspectiva uma luta libertária, na perspectiva socialista, na perspectiva da auto-organização dos indivíduos sociais, com o fim da exploração do homem pelo homem, aquilo que Marx chamou da sociedade comunista.